Unidos, a semana 4, em que nós finalizaremos a ementa da disciplina Tecnologias na Educação. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar dois últimos tópicos, que são práticas de ensino e ambiente virtual de aprendizagem, né, que tem como sigla aí AVA. O objetivo da nossa aula de hoje é que vocês entendam sobre as práticas de ensino do ambiente tecnológico, né, as dificuldades, alguns obstáculos, né, o que pode ser feito, como o professor pode abordar essas práticas de ensino usando tecnologia, e que vocês conheçam o que são os ambientes virtuais de aprendizagem e suas ferramentas. E aí serão abordados os tópicos sobre tecnologias digitais, da informação e comunicação no contexto escolar, o ensino e as tecnologias educacionais, AVA, os aspectos conceituais e os recursos e ferramentas. Então, para a gente dar início a essa discussão, eu vou tomar como texto base o texto A Educação e Conectividade, Utilização de Tecnologias nas Práticas de Ensino em uma Escola Pública, de Lucas Portela Moraes. Esse texto ele vai estar disponível para vocês na plataforma, tá? Para que vocês possam fazer uma leitura um pouco mais aprofundada sobre o tema. Então, a gente sabe que o contexto escolar ele é um contexto muito amplo, né, em que é possível utilizar diversas ferramentas, diversos recursos para que a gente possa ter uma prática de ensino um pouco mais concretizada, né, um pouco mais dinâmica, um pouco mais efetiva em relação ao ensino. Só que muitas vezes não é tão fácil, principalmente quando se tratam de inserir tecnologias nas práticas de ensino, né? Os professores já vem muitos deles, né, já vem de uma prática, de uma forma, de uma metodologia em sala de aula, já mais concretizada no sentido de ser uma metodologia um pouco mais tradicional, que é a exposição de conteúdo em sala de aula, usando quadro, usando livro, resolução de exercício, lista de exercício. Algumas vezes, alguns professores podem estar utilizando jogos, alguma dinâmica, né? Mas a inserção de uma tecnologia educacional em uma aula, ela não é tão fácil, ela não é tão simples, e a gente sabe disso, a gente viu em aulas passadas que existem aí muitos obstáculos, né? Principalmente com relação à formação dos professores, o conhecimento sobre essas ferramentas. E isso, de certa forma, torna a prática de ensino com uma tecnologia educacional um pouco mais lenta, né? Esse processo de inserção. E aí o uso de tecnologias digitais na educação tem sido um ponto principal, né, de iniciativas mais amplas para promover o desenvolvimento educacional e os ideais emergentes da educação do século XXI. Isso mesmo, né? A gente sabe que as tecnologias digitais, elas foram inseridas no contexto escolar de uma forma muito rápida, né? Vão chegando, principalmente por meio dos alunos, como a gente viu anteriormente, que já nascem nesse ambiente, nessa cultura, nessa cybercultura, nesse cyberespaço. Então, eles têm uma facilidade maior e eles, de certa forma, trazem também essas tecnologias para dentro da escola, né? E aí se torna um pouco emergente, né, que a educação acompanhe todo esse processo. Só que não é um processo fácil, não é? Tão simples assim, né? Embora tenha havido um grande progresso na incorporação da tecnologia educacional nas últimas décadas, né? A sua incorporação tem sido um processo lento, justamente por conta de serem muitos recursos, né? Existem muitas ferramentas. A gente viu nas aulas passadas as plataformas, os softwares, né? Tudo que está aí ao nosso alcance, mas que não é tão simples de ser usado, né? As tecnologias os recursos digitais na escola, como o data show, laboratório, o acesso à internet não é algo simples, não é toda escola que tem um acesso à internet que os alunos podem acessar, às vezes até tem, mas não funciona, né? Os recursos tecnológicos disponíveis na escola, muitas vezes o professor não tem acesso, ou o professor não tem conhecimento de tudo que pode ser feito, né? De tudo que pode ser explorado naquela ferramenta. Então, tudo isso torna um processo mais lento. E aí, esse processo, ele é lento, só que as tecnologias e tudo isso vai chegando de uma forma muito acelerada. Então, não existe ali um equilíbrio, né? Entre como usar o uso em sala de aula e a demanda que chega.
né? E aí, essa desigualdade nessa paridade aí, né, torna ainda mais difícil que as coisas aconteçam como deveriam acontecer, né? Em vista disso, há grande responsabilidade em todas as esferas educacionais quanto à utilização das tecnologias em sala de aula, melhorando a conectividade com a internet e garantindo o acesso a todos à comunidade escolar, né? E aí, muitas escolas têm o acesso à internet, só que a internet não funciona. Isso dificulta. Às vezes, o professor quer usar um aplicativo, quer usar um software. Às vezes, esse software ele é online, quer usar um jogo, quer realizar um quiz online. Só que ele não consegue porque os alunos não conseguem ter acesso à internet, né? Muitos deles têm o aparelho, a gente sabe que muitos deles têm um smartphone, mas não tem internet. E aí, muitas vezes, a internet da escola não funciona, a conectividade não é estável. E aí, isso tudo torna difícil, né? Você dar esse primeiro passo, sempre ter essa dificuldade. E aí, é uma responsabilidade, né, de todas as esferas educacionais que, para inserir uma tecnologia digital em uma escola, a escola precisa ter todo o aparato, todo o suporte, né, para que ele consiga fazer essa inserção da melhor forma possível. Não só o professor, mas também os alunos poder fazer o uso da ferramenta, de como o professor pensou utilizar essa ferramenta em sala de aula. E aí é necessária a implementação de programas de formação, né, para o manuseio de ferramentas computacionais para professores, na efetivação de suas práticas pedagógicas. E aí eu tomo como exemplo o próprio Data Show. É uma ferramenta tecnológica que a maioria das escolas hoje em dia tem em sua estrutura, mas que muitas vezes não tem uma capacitação, uma formação dos professores para como você pode usar o Data Show. Por exemplo, me tomo como exemplo usar um Data Show onde eu trabalho, né? A conectividade pode ser via cabo, conectividade pode ser via Bluetooth, pode ser via Wi-Fi. Só que nunca foi tido aí uma formação de como que pode ser feita essa conectividade, né? Posso usar pelo celular, posso usar pelo notebook, posso usar pelo computador que está lá no laboratório. Então, é preciso que a gente tenha conhecimento, né, de tudo, de como que eu posso usar, de quais as potencialidades daquela ferramenta, né? Então, realmente é preciso, por mais simples que ela seja, é preciso ter essa formação de como manusear essas ferramentas na escola, né? Então, com orientação, apoio, objetivos claramente definidos, e instruções atentas sobre como usar a tecnologia de forma eficaz e responsável, né? Os alunos são equipados com essas novas habilidades, melhorando seu desempenho escolar. Então, à medida que o professor ele é formado, ele é instruído para usar, ele vai conseguir repassar isso aos alunos, né? De uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. E aí a gente vai conseguir fazer com que os alunos desempenham e aguçem aquela habilidade, né? E saibam como que a tecnologia é usada, porque eles sabem como funciona a tecnologia, né? Mas como ela pode ser usada de forma eficaz para o seu aprendizado na disciplina que está sendo vista no momento. E aí, quanto à relação de tecnologias digitais e educação entre os desafios mais importantes que o processo educacional enfrenta, né, de acordo com Simone Rocha, 2021 é o quê? Capacidade de explorar novos métodos de aprendizagem e educação pautados em uma base, né? Essa relação de tecnologias digitais e educação tem como esse desafio capacitar a exploração desses novos métodos, o currículo e o método educacional, né? O currículo tem que ser inserido no currículo, tem que ser inserido na metodologia, né? Organização de acordo com teorias e aprendizagem, é preciso que o professor tenha o tempo e que ele demande, né? Que ele busque essa capacitação. Capacidade de projetar um ambiente de aprendizagem criativo e adequado e contribuir para facilitar e melhorar as práticas pedagógicas. A gente sabe muito bem que realmente as tecnologias elas ajudam em melhorar a prática pedagógica, né? O professor tem aí, pode usar
ele passa uma parte teórica, ele pode fazer essa mesclagem, né? Parte teórica, mostra um gráfico, mostra uma animação por meio de um software, por meio de um aplicativo, né? Faz um quiz, faz ali uma atividade online com os alunos, né? Então, existem vários recursos, mostra uma videoaula. Então, a gente sabe que as tecnologias digitais, né, de informação e comunicação no contexto escolar, elas vêm para potencializar realmente o ensino, né? Trazer a mais, algo a mais para que o professor possa estar melhorando e estar atingindo, né? Porque a gente sabe que tem alunos que têm certas dificuldades, se distrai muito fácil, então, a tecnologia, ela pode ser uma ferramenta que pode ajudar a capturar, né, a atenção do aluno para aquilo que está sendo ensinado. E aí, esse ensino, né, como que se dá esse processo de ensino e essas tecnologias, quais as dificuldades, né? Para Modeschi e Girafa e Casartelli, 2019, as práticas de ensino devem ser efetivas para criar espaços estrategicamente pensados para que o corpo docente experimente, teste, discuta e troque experiências a respeito das possibilidades didáticas, né? Então, é interessante que a escola faça essa formação para que nessa formação os professores possam experimentar como que usa, né? Fazer um teste, deixa eu fazer um teste aqui, projetar aqui um slide, ver como que eu posso conectar o meu aparelho ao data show, né? Como que eu posso usar esse software, né? Quais as potencialidades dele? E aí, a partir daí, os professores vão discutir, né? Eu mexi, né? Eu usei, consegui perceber que a ferramenta é possível fazer isso, né? Eles vão fazer uma troca de experiência. Por isso que é importante ter essa reunião, né? Fazer essa formação sobre essas tecnologias para que com essas trocas de experiência, né, a gente aprende sempre aprende mais, né? Porque eu vou conhecer o que o outro já conhece, né? Eu vou passar o que eu aprendi. Então, isso só vem a agregar, né? Ou seja, o ambiente deve garantir o auxílio necessário aos professores nas práticas e uso das tecnologias digitais, para que assim ele possa concretizar uma prática de ensino mais efetiva, né? E aí, considerando-se um recurso auxiliar na prática pedagógica, né, do professor, a inserção das tecnologias em sala de aula deve ser acompanhada por uma metodologia adequada às necessidades dos alunos. Então, assim, o professor, primeiramente, ele precisa conhecer os seus alunos, a realidade desses alunos, as dificuldades desses alunos, antes que ele faça a inserção de uma tecnologia, né, em sua aula. Porque é preciso entender o que que o aluno sabe e aonde que ele tem a dificuldade, para que o professor possa planejar, né, a aula para que ele consiga alcançar essas demandas de dificuldades, né? Ele consiga cessar ou pelo menos amenizar as dificuldades que os alunos têm. E a gente sabe que não é fácil porque a sala de aula não é só com aluno, a sala de aula é com 40 alunos. Então, cada aluno vai ter uma dificuldade diferente, mas é preciso que o professor faça um diagnóstico geral, né? Para que ele consiga inserir essa tecnologia de forma que ele consiga alcançar ao máximo as dificuldades encontradas, né? E aí, para que a sala de aula se torne um espaço de aprendizagem significativas, torna-se necessário que os dois atores, professor e aluno, estejam presentes e atuantes, desencadeando o processo de ensino-aprendizagem. Então, é preciso que o professor saiba para ele repassar o aluno e o aluno aprende, né? Então, tem que ter essa ligação. Não é só o professor que vai lá repassar o seu conteúdo, usar aquela tecnologia, sem ao menos saber se o aluno está conseguindo alcançar aquilo que ele está passando, né? Porque todo e qualquer recurso, seja ele tecnológico ou não, utilizado em sala de aula, ele tem que ter um objetivo, né? E o professor precisa ter esse feedback, né? O aluno precisa saber qual o objetivo que tem que ser alcançado com o uso daquele recurso, seja digital ou não, né? Para que ele entenda, conseguir aprender, né? Conseguir entender realmente o que estava sendo repassado com essa ferramenta, com essa tecnologia.
E aí eu trouxe aqui alguns dados importantes, principalmente em relação a esse acesso à internet, né? A gente sabe muito bem que a maioria das tecnologias, hoje em dia, principalmente as digitais, né, precisa ter um acesso à internet para que possa ser utilizada, né? E aí, esse acesso à internet, ele é um grande problema ainda, né? Apesar de todo o avanço tecnológico, o acesso à internet, ele não é algo igualitário, ele não é algo que é fornecido, vou botar até assim, 90% das escolas, né? E aí, muito antes, a gente já havia essa inserção das tecnologias digitais, mas aí com a pandemia, a gente viu uma obrigatoriedade, a gente se viu como professores, né, tendo que fazer um uso diário e contínuo dessas tecnologias. E ainda assim, o acesso à internet era algo primordial, né? Ah, faltou energia, já não conseguia fazer produzir uma aula, eu já não conseguia fazer uma aula online, né? Um chat, um fórum. E aí, com a pandemia, a gente viu como é necessário ter o acesso à internet e como existe uma grande desigualdade social em relação ao acesso à internet, né? Então, o acesso à internet desempenha um papel fundamental no campo da educação, né? A gente sabe que é preciso ter o acesso para fazer uso de tecnologias digitais, né? A acessibilidade a plataformas e aos dispositivos digitais deixou evidente a presença da cultura virtual no nosso cotidiano. Sim, né? Por meio da acessibilidade às plataformas, a gente vê como que a gente está inserido, às vezes a gente não percebe, né? Mas como que a gente está inserido nesse ambiente, nessa cybercultura, né? Nessa cultura virtual. E aí, no começo da pandemia, né, do Brasil, a Unicef trouxe esses dados de 2020, que 4,8 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos viviam em domicílios sem acesso à internet. Então, vocês imaginam, né? Como que era feita essa educação, né? Como que era feito esse ensino? Se o aluno não tinha... A única forma que a gente, que foi ditada para nós foi o acesso à internet, aulas online, né? Gravar aula, disponibilizar em uma plataforma, né? Em um ambiente virtual de aprendizagem. Mas e aí, esses alunos que não tinham esse acesso? Que não tinham um smartphone, que não tinha um computador, não tem um notebook, né? Para fazer o acesso, né? Como que ficou o ensino desses alunos, a aprendizagem desses alunos? Então, diante desse cenário, o aprendizado remoto ganhou destaque em 2020. Mais discentes inseridos em zonas de vulnerabilidade sociais tiveram grandes perdas relacionadas ao direito à educação, né? E hoje a gente consegue perceber todos os efeitos dessas perdas, né? Dessas dificuldades de acesso, a gente consegue perceber nos alunos de hoje, né? Que são alunos que tiveram aí 2 anos de ensino por meio online por conta da pandemia. A gente consegue ver o resultado disso, né? Dessas dificuldades. E aí, o Censo da Educação Básica, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, né, do INEP, em 2020, por meio dessa pesquisa, mostrou que grande parte das escolas do Brasil declararam não ter acesso à internet, né? E aí, então, é um problema, né? Como que se daria essa educação, né, esse ensino online se não tem internet? E aí a gente via muitos casos em reportagens, né, de como os professores faziam, né, eles imprimiam as tarefas, os pais iam buscar na escola em horários marcados, né, e depois iam entregar. Eu lembro que eu vi reportagens que eram deixados tipo no muro, assim, nos portões, os envelopes com o nome dos alunos e os pais iam buscar, porque não podia ter esse contato, né? A gente pode ver aqui por meio dessas imagens, aqui as professoras, né, todas de máscara, touca, separando as atividades impressas. Aqui nessa outra imagem, lado esquerdo, né? A mãe ensinando o filho em casa, mas você pode ver que não tem nenhum aparelho eletrônico, né? Não tem smartphone, não tem um computador. Então, era muito difícil, né? A aprendizagem foi muito difícil, o ensino, a aprendizagem nesse período, né? Daí, visto que mesmo entre escolas conectadas, a internet segue com o uso exclusivo para o administrativo. Existem muitas escolas que têm internet, só que essa internet não é disponibilizada para os alunos, né?
às vezes não é disponibilizada para os professores, então não sendo disponibilizada as salas de aula, prejudicando a aprendizagem, prejudicando aí a inserção. A gente vive numa cultura virtual em que a gente não tem a internet para fazer o acesso e inserir essas tecnologias digitais em sala de aula. E aí a gente passa para os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Que é de conhecimento de todos, a maioria já fizeram uso, principalmente por conta da pandemia, mas às vezes não conhece que aquilo era um ambiente virtual de aprendizagem que tem como sigla AVA, né? Então essa parte vai ter como texto base ambientes virtuais de aprendizagem, de Alicia Terezinha Saibes Pereira, né? E aí também está disponibilizado na plataforma para que vocês leiam um texto muito rico, tá? E aí para que vocês aprofundem mais esse ensino sobre esses ambientes virtuais de aprendizagem, né? Então, o que que é a AVA, né? Existem muitos conceitos, né? Sobre o que que é um ambiente virtual de aprendizagem, mas todos eles norteiam sobre uma ideia comum, né? Que um ambiente virtual de aprendizagem, AVA, consiste em uma opção de mídia que está sendo utilizada para mediar o processo de ensino-aprendizagem à distância, né? E aí a gente tem aí, antigamente, né, esse ensino à distância, ele começou sendo feito por correspondências, né? E aí, essas correspondências, e aí, com a chegada da internet, com o crescente desenvolvimento tecnológico, né, surgiu aí os ambientes virtuais de aprendizagem, em que aí era possível ter um contato mais próximo com o aluno por meio desses ambientes. E aí a gente tem como exemplo que a gente usa aqui, que é a plataforma Moodle, né? Ela é um ambiente virtual de aprendizagem, né? Por ela a gente consegue ter, apesar da distância física, a gente consegue ter uma proximidade maior e isso com certeza agrega, né, de forma positiva ao ensino e à aprendizagem dos alunos. E aí, na literatura nacional, né, entre os termos mais frequentados relacionados à AVA, pode-se citar aprendizagem baseada na internet, um ensino ou educação à distância via internet, educação ou aprendizagem online, ou o e-learning, né, que também é uma forma de ensino à distância. Então, tudo isso refere-se a ambientes virtuais de aprendizagem, independente do nome que ele recebe, tá? E aí, segundo Milligan 99, para a gestão do aprendizado e a disponibilização de materiais, né, um AVA, quer dizer, um ambiente virtual de aprendizagem, ele deve apresentar algumas ferramentas para que ele seja considerado aí um ambiente virtual de aprendizagem. Controle de acesso, né? O aluno, quando ele é matriculado em um curso à distância, né, ele vai receber a senha, ele tem que ter um login para que ele faça o acesso a essa plataforma. Então, um ambiente virtual de aprendizagem, ele precisa ter esse controle de acesso. Administração, né? É preciso ele ter ali um ambiente de administração, né? Como se fosse lá um controle acadêmico, né? Onde o aluno pode se portar para tirar alguma dúvida, né? Para fazer o pedido de algum documento, de alguma declaração. Controle de tempo, né? Assim como na plataforma Moodle, por exemplo, lança um fórum, tem o tempo para que vocês possam responder àquela atividade e ela ser avaliada, né? Então, o ambiente virtual de aprendizagem, ele precisa ter esse controle de tempo para as atividades, né? Para as avaliações. É preciso ser disponibilizado uma avaliação para cada disciplina. Tem que ter avaliação, tem que ter as atividades, né? Tem que ter uma comunicação entre professor, tutor, aluno, gestão, administração, né? Então, o ambiente virtual de aprendizagem, ele precisa ter essa comunicação entre os membros que fazem parte daquele ambiente virtual de aprendizagem, né? Ser um espaço privativo. Então, cada aluno tem o seu espaço privativo dentro do ambiente virtual de aprendizagem. O aluno vai poder ver as suas notas de forma individual, né? O envio de atividades, ter um contato de comunicação ali com o professor de forma individual.
gerenciamento de uma base de recursos, né? Então, o ambiente ele tem que disponibilizar os materiais de apoio, assim como a gente faz na plataforma Moodle, né? Os textos bases para aquele conteúdo que foi explorado, materiais didáticos, vídeos, links. Então, é preciso ter uma base de recursos disponíveis aos alunos, né? Ter o apoio, né? O apoio é como se fosse aquele, ali onde eu vou tirar as dúvidas, quero saber sobre o financeiro, caso seja algum ambiente que seja pago, né? A educação online seja paga. E aí é preciso ter também a manutenção, né? É preciso que o ambiente virtual de aprendizagem ele vá sendo melhorado a partir de sugestões dadas pelos alunos, sugestões dadas pelos professores, pelos tutores, e à medida que a tecnologia vai avançando, né, é preciso ter essa manutenção e é preciso acompanhar, né? Então, tudo isso é o que faz um ambiente se tornar um ambiente virtual de aprendizagem. Minimamente é preciso ter esses critérios. E aí existem alguns recursos, né? Dependendo do ambiente virtual de aprendizagem, né? Do AVA, cada um apresenta recursos e ferramentas de acordo com o objetivo, né? Então, o número de recursos e ferramentas já desenvolvido e em desenvolvimento para a educação baseada na web está incentivando a utilização desses ambientes virtuais como apoio ao ensino presencial e como modalidade única de ensino-aprendizagem, né? Então, esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles não são só para educações à distância, eles também valem para o ensino presencial. E aí, durante a pandemia, teve um ambiente virtual de aprendizagem muito usado, que foi o Google Classroom, né? E aí, ele é usado até hoje, né? Então, o professor pode usar esse ambiente virtual de aprendizagem, né? Para acompanhar as suas aulas presenciais, por exemplo. Ó, gente, vou criar aqui uma sala de aula, porque por ele é possível criar uma turma, né? Aí você adiciona os alunos, e aí o professor pode criar as tarefas. Ó, a tarefa vai ser disponibilizada lá na nossa sala no Classroom, né? E aí os alunos vão responder as tarefas, enviar, o professor vai ver quem respondeu. Então, tudo isso dentro daquela sala virtual. Então, é uma forma também de você acompanhar o ensino, né? A gente vê aí todas as potencialidades de um ambiente virtual de aprendizagem, né? E como que ele pode ser usado tanto para o ensino presencial como no ensino à distância. E aí, durante a pandemia, ele foi usado como uma aba, né? Para o ensino à distância. A gente gravava as videoaulas, poderia disponibilizava o link do Google Meet, que era onde teriam as aulas online, né, síncronas. Então, são muitos recursos que os AVAs disponibilizam para o ensino, né? E aí vai do objetivo do professor, como que ele vai utilizar. E aí existem o AVA, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles são divididos em 4 eixos, né? Para cada eixo existe aí as características e o que agrega a cada um deles. E aí o primeiro que a gente vai ver aqui, documentação e informação. É como se, para criar um ambiente virtual de aprendizagem, eu preciso ter esses 4 eixos, né, separados e cada um com as suas funções. Então, feito isso, eu tenho ali um ambiente virtual de aprendizagem. Então, dentro do eixo documentação e informação, o que que é que esse eixo, o que esse eixo disponibiliza, né? Hipermídias de conteúdo em HTML, né? Disponibiliza também quadro de aviso contendo informações, horários, alguma palestra. Então, é como se fosse um quadro de avisos, né? Então, tudo isso está dentro desse eixo. Tem mais? Catálogo de cursos e listagem de novos cursos, agenda de cursos para o controle de atividades. Então, lá o aluno vai poder ver a agenda daquela disciplina, as datas que são marcadas para as avaliações, para encontros presenciais, para aulas online. Servidor de arquivos para inserção de diversos formatos de arquivos, tais como PDF, Doc, JPEG e gerenciamento de documentos. Então, dentro desse eixo de documentação e informação, vai estar disponíveis documentos em PDFs, manuais, e aí em vários formatos, né? Tanto PDF como
o doc, que é, né, geralmente é o de texto, o Word, fotos. Então, por lá é possível gerenciar esses documentos que serão disponibilizados ao aluno, né, e passados pelo professor. Ferramentas de ajuda, como tutoriais, fax. Ah, eu não sei como que eu faço para baixar uma declaração. Provavelmente lá vai ter um videozinho ensinando como que você vai baixar determinada declaração, como você vai fazer uma busca, né? O mapa geral do site. E aí o glossário, que é quando você é tipo dicionário, né? Ah, não sei o que que é sigla tal. Então você pode ir lá nesse eixo que vai ter o glossário, você vai saber o que que significa determinada sigla. Mediateca ou Webteca, né, que é onde estão lá os tipos de biblioteca, onde são disponibilizados arquivos em diversos formatos, né? Pelo próprio nome Medioteca, Webteca, é onde vão estar links de vídeos, videoaulas, filmes, PDFs, né, apostilas. Então, tudo isso vai estar aí dentro desse eixo, né? E portfólios, que é onde os alunos enviam os trabalhos, né? Principalmente, o trabalho de conclusão de curso para ficar disponível para os outros alunos, né? Depois de finalizado, depois de apresentado e aprovado, né? Esses trabalhos eles são mandados para esse portfólio e ficam lá disponibilizados para usar, para outros alunos usar como inspiração, usar como modelo para os trabalhos que ainda vão ser desenvolvidos. E aí a gente tem o eixo comunicação, né? Dentro dele tem o quê? O fórum, que é o sistema de comunicação assíncrona, né? Ou seja, assim como eu mando para vocês, o fórum lá, vocês vão responder, mas não é de forma online, ou seja, não é ao vivo, né? Então, por isso que a gente chama de assíncrona. A gente tem também o chat, né? Que é uma ferramenta de comunicação síncrona. O chat, todo, a gente está interagindo ao mesmo tempo, né? De forma online, a comunicação. E-mail, né? Que é o sistema de comunicação também assíncrona. Ambiente colaborativo 2D, que é uma ferramenta de comunicação síncrona que integra o chat e o quadro branco para desenho, né? Um ambiente colaborativo em 3D, que é uma ferramenta de comunicação síncrona que integra chat e ambiente chat para passeio virtual, né? Você vai ver tudo que tem ali. Contato com os participantes do curso por meio do eixo comunicação. E aí tem o gerenciamento pedagógico e administrativo, que trata sobre as notas de trabalho e exercícios. Dentro desse eixo vai ter os trabalhos e exercícios desenvolvidos, vão ter os históricos dos conteúdos visitados, você vai ter o número de participantes em fóruns e em chats, né? Esse eixo serve tanto para professor como aluno, né? Grupos de trabalho, vão montados os grupos de trabalho, ser visualizados. Sistema de avaliação, publicação de notas, histórico de disciplinas cursadas, sistema de controle para cadastro e pagamento. Então, tudo isso faz parte da parte administrativa, né? Agenda de cursos para anotação e controle de atividades, né? Criação e controle de cursos. Então, tudo isso fica dentro desse eixo. E aí, o eixo produção vai ter o quê? O editor online, né? Para desenvolver e alterar o conteúdo. Esse eixo de produção é quem cria, né? Quem está ali fazendo a manutenção do AVA, né? Do ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele que vai mostrar o template, né? Ele que vai fazer o design. Então, tudo isso faz parte do eixo de produção. As pessoas que vão editar ali como que a plataforma se apresenta para o aluno e para o professor, né? Diário de resolução de atividades, conjunto de atividades, tarefas e problemas, aplicativos específicos, por exemplo, laboratórios interativos, né? Então, esse eixo de produção, tudo é o que cria esse ambiente e faz a manutenção desse ambiente virtual de aprendizagem, tá? E aí, o ambiente virtual de aprendizagem, né, tem também ali, apresenta o material didático. Por quê? No ensino presencial, né, esse material didático, às vezes, ele até nem é usado, né? Às vezes o professor deixa ali de lado o material porque tem um contato mais próximo, professor-aluno. Então, nem sempre ele faz uso do material do livro, de uma apostila, né? Às vezes ela pode ser deixada ali de lado sem prejuízo para o ensino. Mas no ensino à distância é primordial o material didático. Por quê? É pelo material didático que o aluno vai fazer a consulta e vai estudar, porque ele não tem ali a presença diária
do professor para tirar uma dúvida. Então, é como se o material didático fosse algo mais próximo que o aluno tem para aprender, né? Então, é preciso ter esse material didático, que ele se faz necessário dentro de um AVA, né? E aí a gente vê aqui, ó, relação, né? Professor, tecnologia, material didático, aprendiz. Então, é por meio do material didático que o aprendiz vai ter um maior contato sobre aquilo que o professor falou em sala de aula. Então, de acordo com Santos 99, na educação presencial, o material didático é o recurso de apoio à ação do professor, podendo inclusive ser suprimido quando necessário, né? Como eu falei anteriormente. Enquanto que na educação à distância assume um papel de maior envergadura e de maior flexibilidade. Então, no ensino à distância, o material didático ele tem um papel importantíssimo. É fundamental que o aluno tenha um material didático, né? Porque é por ele que o aluno vai estudar, sem ter ali a presença do professor diariamente, como no ensino presencial. E aí, fundamentado por FAI, 2004, pode-se dizer que os recursos digitais, né, adequados para um AVA, devem ser cuidadosamente planejados, né? Precisa ter um processo, um projeto considerando o seu público-alvo. Então, esse material, ele tem que ser planejado de acordo com o público-alvo que se tem ali, né? Então, esses recursos digitais, esse material didático, ele promove o desenvolvimento de habilidades e formações de conceitos, possibilita múltiplas modalidades de aprendizagem, aumentam a interatividade, né? O que pode ser esses recursos digitais? Material didático em forma de uma apostila, pode ser um material didático em forma de um vídeo, material didático em forma de imagens. Então, tudo isso agrega, né, ao ensino. E é preciso ter essa diversidade de materiais didáticos em um AVA, né? Não estou falando só de um vídeo, mas eu estou falando de tudo, de toda a mídia, um filme, né? Um software que pode ser disponibilizado, né? A videoaula do professor. Então, tudo isso, ó, aumenta a interatividade, faculta a individualidade, né? O estudante pode administrar o seu tempo. Ah, eu vou assistir essa videoaula tal hora, que é o horário que eu vou ter disponível. Permite aos estudantes compreenderem melhor o conteúdo, pois utiliza gráficos, quadros e esquema, e não só os textos. Por isso é importante essa diversidade desse material que é disponibilizado, né? Desses recursos. Também facilita a aprendizagem, né, por meio de palavras utilizadas simultaneamente com gráficos e tabelas ou quadros. Então, não é interessante que seja um material só texto, né, só com texto. É importante que esse material ele esteja expresso, o assunto seja expresso de diversas formas, né? E ajuda no aprendizado, pois utiliza animação e narração audível, né, que é mais consistente do que a animação de texto e tela, né? Então, os vídeos são muito importantes, né? Porque eu aprende mais a atenção do aluno, né? E aí, por fim, né? Os ambientes virtuais de aprendizagem, eles possibilitam acesso à informação, assim como armazenamento e disponibilização de documentos, né? O aluno pode enviar, ele pode fazer download de materiais, a comunicação síncrona e assíncrona, ou seja, ao vivo e ter o material disponível para acessar quando necessário, o gerenciamento de processos administrativos e pedagógicos e a produção de atividades individuais e em grupo. Então, esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles vêm crescendo a cada dia, né? Eles vêm facilitando esse acesso e facilitando que a educação ela seja disponibilizada de diversas formas. E assim ela pode alcançar um maior número de pessoas, principalmente aquelas que não têm como frequentar uma escola presencial, tá? Então aqui a gente encerra a nossa aula. Aqui tem as referências bibliográficas usadas, né? Tem os links em que vocês podem estar acessando para ter um aprofundamento nesse estudo, tá bom? E aí os slides dessa aula vão ser também disponibilizados na plataforma. Então, a gente encerra essa disciplina por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado de uma forma, tenha agregado, né, aí a formação de vocês, e a gente se encontra numa próxima vez. Então, um grande abraço a todos e até mais.